esse efeito da globalização é muito importante, né? Com relação à evolução do conhecimento científico. Sim. Aproveitar esse tema para falar assim, posso falar o que eu respondi, claro. O que eu achei interessante nessa questão da influência da globalização nas publicações nacionais, e eu coloquei que foi a troca de experiência tanto científica quanto cultural. E, assim, das anotações que eu fiz do vídeo, eu analisando aqui agora, eu vi que acaba que essa é como se fosse o efeito principal e todas vão derivando dela, porque a gente tem visão holística dos problemas e formas diferentes de ver o problema. A troca de experiência já facilita essa visão, a mudança de visão, né? A própria troca de experiência científica e cultural, crescimento, aprender coisas novas e até uma forma de ser comparado, de se fazer ser visto, né? Pelo mundo, né? Então, era só essa observação que eu queria fazer. Não, perfeito a observação. Concordo 100% contigo. Os efeitos foram muito grandes, né? Os efeitos positivos, né, foram bastante grandes. E a questão da troca de experiência, mesmo sem você estar do lado de um pesquisador que está do outro lado do mundo, né, trabalhando no mesmo tema que você tem acesso ao documento, né, porque aquele documento é disponibilizado, alguns públicos, outros não, né, mas é possível sim ter acesso de uma forma ou de outra. E quer queira ou quer não, a gente está fazendo uma comunicação científica baseado em leitura e escrita de artigos, mas não é aquela troca de conhecimento onde a pessoa precisa estar presente, né, fisicamente, para que você troque figurinhas e diga, legal a tua ideia, eu vou pegar essa ideia aqui e vou por esse caminho. Não é necessário. Essa troca de figurinhas é feita pela publicação, que é a comunicação oficial do cientista. E a partir daí tem toda a evolução, né? Naquela temática, pelo acesso, né, do teu grupo de pesquisa às publicações, né? Então, bem interessante, né, esse efeito positivo, né, de como é que uma temática, né, pode trabalhar de forma paralela em diferentes lugares do mundo, né? E o conhecimento evoluir ao mesmo tempo. Então, como tu falou também, né? É possível fazer comparações. Antigamente não era possível fazer isso, né? Quando o trabalho ficava restrito do ponto de vista regional, nacional, ficava restrito, um pesquisador, um cientista que morava em outro país não tinha acesso àquela contribuição e não tinha como fazer aquela comparação. Então, os trabalhos antigamente, né, antes da globalização, era um trabalho praticamente solo, né, as contribuições, e um não enxergava a contribuição do outro. Então, um efeito negativo era exatamente o que a gente chama de reinventar a roda, né, na ciência, ou seja, fazer o mesmo trabalho por grupos diferentes, o mesmo trabalho ser feito por grupos diferentes, né, na mesma temática, mesma contribuição científica e obtendo a mesma conclusão. E isso é totalmente contrário, né, ao conceito de fazer ciência. Fazer ciência é uma progressão, né? Então, não é um estado de confirmação do que já se conhece. A gente tem sempre que procurar progredir a uma contribuição diferenciada das contribuições que já foram feitas, né, anteriormente. Isso, às vezes, causa até uma preocupação, né? Professor, como é que eu consigo, né, dar essa contribuição original se eu uso a mesma metodologia? Mas, certamente, o teu trabalho, ele pode utilizar de condições diferentes do que já foi desenvolvido. Então, utilizar a mesma metodologia não significa que é o mesmo trabalho. Significa que você
pode significar, né, que você queira validar aquela metodologia para condições diferentes do que ela já foi validada anteriormente. Então, isso é fazer ciência também, é contribuir, e no final a gente tem uma resposta nova, ou vai ampliar a conclusão que já se sabia, né? Só que perante uma condição diferente, você está avaliando, né? Aquilo é uma condição diferente, então você amplia, você vai corroborar ou não, né? Com aquela conclusão que já se conhece para aquela nova condição, ou você vai negar. Para essa condição aqui, isso não funciona, e do ponto de vista científico, né? Esse segundo caso, ele é mais apreciado pela comunidade, né? Porque está negando uma coisa que se esperava, né? A comunidade esperava que aquele conceito ia funcionar para todos os casos, né? Para caso geral, né? Porque a gente sempre tenta generalizar no final, né, do nosso trabalho a nossa conclusão principal. E às vezes a generalização ela é a gente usa muito argumentos para tentar ampliar esses conceitos, né? Mas muitas vezes a gente não tem a base empírica para fazer essa validação genérica, porque a gente só estudou para condições específicas. Mas esse exercício de generalizar, ele deve ser feito sempre, né? Para todo artigo científico, a gente sempre precisa generalizar nossas conclusões. Discutir sobre essas generalizações, se isso pode funcionar ou não. Não quer dizer que a gente vai explorar isso no nosso trabalho, mas precisa obrigatoriamente, né, discutir sobre isso, né? O que é que pode acontecer, né? Se aquela conclusão pode ou não mudar para uma condição mais generalizada. Então, isso é bem legal no fazer ciência, né? O efeito da globalização foi muito, mas muito importante mesmo, né? Para acelerar o passo do desenvolvimento científico, né? No mundo para diferentes temáticas. E isso faz com que o desenvolvimento tecnológico também se acelere também, né? Então, enquanto o científico avança, o tecnológico vai acompanhando, né, esse processo e vai evoluindo também em uma taxa, né, parecida, né? Uma taxa muito parecida com a taxa aí das contribuições científicas. Bom, olhando aqui, me agradou bastante, bem diferentes aqui os comentários, mas todos eles realmente sempre tem aqui, vocês colocaram sempre um efeito positivo. Disseminação, por exemplo, disseminação do conhecimento, troca de experiência, científica quanto cultural. Essa parte cultural, pessoal, é bem interessante, né? Quando a gente faz um intercâmbio, né, você tem a oportunidade, né, durante um curso de mestrado e doutorado, fazer um intercâmbio, a troca cultural ela vai acontecer, inevitavelmente, né? Inevitavelmente. Imagine que você vai viajar para fora do país, para um grupo de referência, dentro do seu projeto de pesquisa. Inevitavelmente, você vai para outro país, vai conhecer uma cultura nova do que a sua. E isso pode ser bem legal, né? Você começar a enxergar que coisas da tua cultura, né, ditas como né, aceitáveis, você pode enxergar agora, isso aqui que eu considerava como aceitável, realmente agora, olhando desse lado de cá, eles pensam diferente, eu concordo com eles, ou não concorda com a cultura, né, de um determinado local. Então, essa questão de troca cultural, cara, isso é muito legal, muito relevante, né, para que a gente leve isso para casa também, as coisas positivas, né, levar para casa as coisas positivas. Ô, professor. Sim, pode falar. Em relação a essa questão que você está colocando agora, eu participei de um curso de convivência com semiárido internacional. Sim. Então, vieram pessoas de diversos lugares do mundo
o qual existe em condições, né, do ambiente semelhante, não pode se dizer que é, né, não pode dizer que é igual ao semiárido, sim, mas como há vários lugares que têm as características, né, semelhantes, e que isso foi tão interessante porque, assim, né, escassez hídrica, né, que se fala muito, e aí de que eles conseguiram produzir água, né, em outros lugares que talvez fossem impossíveis e situações bem mais críticas do que o semiárido de Alagoas e outro estado brasileiro. E que isso foi muito interessante porque pessoas que, né, estudam na Espanha, estudam, né, na África, estudam em tantos outros lugares, trazendo essas experiências para a realidade daqui, né, que a gente fica reclamando que é muito seco, que é muito difícil de produzir, de fazer qualquer outra coisa, e mostrar o quanto tem de riqueza que a gente pode aproveitar, né, nessa região. Então, foi muito interessante nesse sentido, assim, foi uma troca muito boa. Excelente, né? E a gente, por exemplo, um tema desse que você está colocando, muita gente pode pensar que é muito restrito, né, ao local, né, o semiárido brasileiro, né, como se fosse uma coisa exclusiva, a região semiárida só acontece no Brasil, só acontece no Nordeste do Brasil. Não acontece, né? Tem vários outros lugares do mundo, né, também com a mesma característica climática e que acontece também os padrões, e os problemas são os mesmos, as interfaces são as mesmas. Então, por que não trocar, né? Trocar experiências, contribuições e assim por diante. Então, os congressos, os eventos científicos são muito importantes, né? Para que a gente comece a enxergar problemas em outros lugares, esse problema também é nosso. Mas, nos artigos científicos, né, é possível também enxergar isso, né? Nos congressos e também nos artigos científicos. Então, pessoal, podem ficar certos, fiquem certos, né, que os problemas que vocês vão se deparar aí na dissertação de vocês não são exclusivos do Brasil, não são exclusivos de Alagoas, não são exclusivos de Maceió, caso vocês trabalhem, né, na região de Maceió. São problemas que em outros países também, né, de outros países também que precisam ser tratados. Então, tentem enxergar a temática e se inserir na comunidade sempre nessa temática. Isso é muito importante. Bom, eu estava falando sobre a questão cultural, aí eu queria dar um exemplo, né, sobre essa questão da cultura. Muitas vezes a gente volta um pouquinho, né, transformado. Não sei se vocês assistiram a palestra do professor Valmir Pedrosa, que é qual o tamanho do seu mundo. Ele dá uma palestra, né? E às vezes quando a gente não sai, né, da nossa região, a gente começa a aceitar muita coisa, né? Porque a gente desconhece, muitas vezes pelo desconhecimento do que realmente é o correto, do que é o certo. Então a gente passa muitas vezes batido, né? Por isso, por conta da realidade, e se acostuma àquele padrão. Quando a gente vai e sai e observa uma realidade diferente, você volta ao transformado. Você volta a transformar, dizer, isso aqui não posso aceitar isso. E a questão de intercâmbio cultural é bastante relevante não só para que você traga os vícios legais, né, que a gente trabalha nos outros lugares para o Brasil, como também os culturais. Eu acho que é uma troca muito relevante, trazer coisas boas, efetivas, né, para ser uma pessoa melhor, para contribuir para uma sociedade melhor e contribuir para uma ciência nacional também melhor. Acho que é muito relevante. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma troca, né, um intercâmbio fácil, que vocês vão ver que vocês vão voltar bem transformados. Vamos lá. A segunda pergunta era sobre o fator de impacto. E aí eu perguntei assim, o fator de impacto das revistas pode ser utilizado como parâmetro da qualidade científica de um cientista? Em caso afirmativo, como poderia ser utilizado? Bom, o fator de impacto, vocês viram na aula, que é um indicador que mede a qualidade das revistas científicas. Tá? Então, ele é a relação entre o número de citações e o número de publicações.
O fator de impacto, ele pega, se eu me recordo bem, ele pega os últimos 2 anos, né, das citações, divide pelo também os números de publicações dos últimos 2 anos. Então, essa relação, ela dá, então, um valor numérico, né, que é dito como fator de impacto. O fator de impacto, ele foi criado pela ISI, que hoje é a Thomson Reuters, tá? Que é uma editora mais a editora mais reconhecida, né? Que tem as melhores revistas, né? No seu rol aí de revistas científicas. E só essa empresa, só essa editora pode utilizar, né, o fator de impacto para medir a qualidade das revistas. É óbvio que aí o que aconteceu, né, para as outras revistas também quantificarem, né, a questão da qualidade científica, uma vez que o fator de impacto foi adotado assim como a referência mundial, e para que as outras revistas que não estavam no hall das revistas aí da Thomson Reuters, o que é que eles fizeram? Essas outras editoras fizeram indicadores, né, similares ao fator de impacto. Então, a relação do ano imediato, por exemplo, né, a gente está em 2021, relação de 2020, de citações pelas publicações. Então, mexer alguma coisinha ali diferente, né, mas ainda, e aí denominando, né, aquele indicador um pouquinho diferente, mas que, na verdade, está medindo a mesma coisa. Então, o fator de impacto, ele é utilizado para medir a qualidade das revistas científicas. Agora, ele pode sim ser utilizado, né, para medir a qualidade de um cientista. E por isso, né, por exemplo, a ResearchGate, que é a principal rede social, né, de cientistas no mundo, usa o fator de impacto para quantificar o que eles criaram, né, o indicador que foi criado, né, para medir a avaliação da qualidade de um cientista. Eles criaram o acho que é RG, Research Score, o RS, deixa eu ver aqui. RS. Scores. RG Score, que é o ResearchGate Score, tá? Esse RG Score, ele é quantificado para todos os pesquisadores que estão na base do ResearchGate. Então, e é utilizado como parâmetro, né, para medir a qualidade do cientista, certo? Então, hoje, por exemplo, os cientistas, né, com RG acima de 30 são fenômenos, vamos dizer assim, né? São cientistas que realmente, né, estão fazendo, estão focados, né, grandes contribuições e publicam muito em revistas científicas e fazem muitas contribuições. Então, geralmente, para esses cientistas, né, esses cientistas já estão mais no meio, para o final de carreira. Obviamente, nenhum cientista, né, no início de carreira, começa com um fator, né, esse fator muito alto, né, vai começando devagarzinho, vai aumentando, e depois, assim, no meio de carreira, para o final ali, as grandes referências têm RG acima de 30. Então, é um fator interessante. E esse fator, ele é calculado baseado no fator de impacto, por exemplo. Então, você publicou, vamos supor, numa revista na nossa área, sei lá, Environmental Modeling Software. Então, essa revista tem um fator de impacto na ordem de 7. Então, quando você adiciona aquele artigo publicado no teu perfil, ele atualiza o teu score, baseado no fator de impacto da revista. Então, se a revista tem um fator de impacto alto,
você vai ver que o incremento no teu RG vai ser grande. Vamos supor, o teu RG era 25, e para essa revista que tem um fator do impacto 7, ele incrementou de 25 para 25,8. Se você colocasse uma revista com fator do impacto 1, ia sair de 25 para 25,2. O incremento não ia ser tão grande. Então, quanto maior o fator de impacto, maior é o incremento no teu RG, que é o score, né, do ResearchGate, né, para medir a qualidade de um cientista. Então, hoje, o Brasil não usa, né, índices baseados no fator de impacto, mas outros países, né, de referência em relação a ponto de vista científico, usam bastante, né, o fator de impacto das revistas para medir a qualidade científica de um pesquisador, de um cientista, sim. Então, é muito importante, né? Eu acredito que cedo ou tarde aí o Brasil vai aderir também, né, a essa tendência e vai utilizar isso para as avaliações. Mas existem cientistas brasileiros, professor, sendo avaliado por esse parâmetro internacional? Quando você quando você participa de um edital internacional, aí sim esse fator é importante. Agora, quando você tem um edital nacional, né, por exemplo, um edital do CNPq, é um edital que vai fazer uma avaliação, né, dos projetos de pesquisa, receber as propostas e vai aprovar alguns. Aí, nessa avaliação nacional, eles não consideram ainda um indicador, né, que considera aí o fator de impacto, né, para a qualidade do cientista. O que é que eles consideram? Simplesmente o número de publicações, ainda. Vocês observam, né, que o Brasil ainda está muito distante. Por quê? Em relação à avaliação da qualidade científica de outros países, né? Porque quando isso é avaliado no Brasil, é avaliado do ponto de vista quantitativo e não do ponto de vista qualitativo. Se eu publiquei um artigo na Nature, que tem fator de impacto acima de 30, né, e se um outro cientista publicou um artigo também naquele ano com fator de impacto 1, para o CNPq, a qualidade científica dessa pessoa que publicou um artigo e essa pessoa que publicou outro artigo na Nature é a mesma, porque eles só avaliam hoje a quantidade de publicações. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, uma publicação na Nature, ela é equivalente a, sei lá, umas 25 publicações, né? Uma revista aí do fator de impacto baixo. Então, isso deveria ser levado em consideração na avaliação da qualidade científica, na aprovação de projetos de pesquisa e assim por diante. Tá? Então, isso é bastante importante. E outra questão aqui que eu coloquei foi o uso do fator de impacto, né? Além do uso do fator de impacto, o QualiSCAP pode utilizar outro parâmetro para classificar uma revista científica. Em caso afirmativo, de que forma, né? O QualiSCAP pode utilizar outro parâmetro para classificar uma revista científica, além do fator de impacto? Bom, na aula eu mostro que o fator de impacto ele é utilizado realmente como parâmetro para classificar as revistas, no método Qualis, da CAPES. Então, o que é que se faz? Existem várias coordenações, cada coordenação é responsável por uma área. Então, a gente está, por exemplo, inserido na área de engenharias 1, certo? O nosso curso de pós-graduação está inserido na área de engenharias 1. E para essa área, o que é que se faz? A coordenação observa todos os artigos que foram publicados, né, para todos os programas de pós-graduação no país. Então, observa, né, quais foram as revistas que os pesquisadores utilizaram aqui, publicaram. Então, dessas revistas, é tirado, então, a mediana do fator de impacto. E da mediana do fator de impacto,
aí você tem a classificação, né, do Qualis. Por exemplo, da mediana até 2 vezes a mediana, a gente tem a classificação B1. 2 vezes o fator de impacto, né, que equivale a 2 vezes a mediana até 3 vezes a mediana, é o Qualis A2, e acima de 3 vezes da mediana, o fator de impacto acima de 3 vezes a mediana é classificado como A1. Bom, aí tem um problema, né, quando a gente usa a mediana. Se aquela área, a mediana for baixo, ou seja, as pessoas estão publicando em revistas com fator de impacto baixo, a mediana vai ser lá embaixo, e 2 vezes a mediana, 3 vezes a mediana, vai dar também um fator de impacto muito pequeno ainda. Se eu não me engano, né, na última avaliação, isso faz 4 anos, né, a mediana da nossa área, na área de engenharias, foi em torno aí de meio. 2 vezes meio vai dar 1, ou seja, todo artigo de fator de impacto acima de 1 já é classificado, né, a 2, e 3 vezes a mediana, ou seja, o fator de impacto 1,5, todo artigo acima de fator de impacto de 1,5 é considerado, então, a 1. Então, vejam que o sarrafo ele é baixo. Para engenharia, é um sarrafo bem baixinho. Uma revista de fator de impacto 1, 1,5, a qualidade não é tão grande ainda. Tá? Então, você vê que o fator de, usar a mediana, ela pode, né, levar esse sarrafo lá para baixo, né, e aí a classificação ser muito branda, né? Enquanto para outras áreas, a mediana está lá em cima, como, por exemplo, a área de ciências biológicas, a mediana é acima de 2, 3, né, entre 2 e 3, e aí é muito mais puxado, né, para você publicar um artigo Qualis A1 na área de ciências biológicas, você vai ter que se esforçar muito mais do que na área de engenharias 1. Então, isso causa muitas distorções, né, em relação a áreas, que é uma coisa que a CAPES, as coordenações, né, estão tentando corrigir para essa próxima avaliação. Mas hoje é assim. Então, cada área tem a sua mediana, e aí a classificação a classificação das revistas depende da área que você está analisando. Então, se vocês colocarem, né, no Google Qualis CAPES, vocês vão dar lá na página da Sucupira, e aí vocês podem escolher uma revista, só a título de curiosidade. Vocês vão lá, colocam o nome de uma revista, um periódico, e aí vocês vão ver que cada área, aquele periódico, ele tem uma classificação. Então, Engenharias 1, ele é classificado de um jeito. Nas ciências ambientais, ele já tem outra classificação. Na área de ciências biológicas, é outra classificação, e assim por diante, sabe? Então, é muito, muito ruim, porque tem muitas distorções ainda. A tendência para essa próxima avaliação é eliminar isso aí, e aí a revista ela vai ter um único Qualis para todas as áreas de concentração. Todas as áreas de concentração, aquela revista vai ter o mesmo, que é o correto. Então, a tendência é essa. Só que, o que acontece? Para a gente, para engenharias, o impacto vai ser radical. Para a área de engenharias, o impacto vai ser radical. Vai ser mais difícil publicar na revista 1 para a gente. Para ciências biológicas, vai ser mais fácil. Porque você meio que homogeneizou, né? Então, tem esse risco aí também, né? A tendência é que as áreas de engenharias sofram mais com essa nova mudança no Qualis CAPES. E a questão foi, será que a gente pode usar outro parâmetro para medir o fator de impacto? Aliás, pode medir a qualidade de uma revista científica, né, além do fator de impacto? Bom, aí vocês colocaram várias
respostas aqui, tá? Que, enfim, tem por exemplo, a questão do impedance, index, o cited half-life, que vocês viram também lá nas aulas, certo? Pode sim utilizar esses índices, né, para melhorar a classificação das revistas pelo Qualis CAPES. Mas, sabe como é feito hoje? O outro parâmetro que é utilizado é o parâmetro subjetivo. É assim. Bom, existe uma revista, pode existir revistas, né, que os pesquisadores daquela área de concentração publicam, eles publicam, mas aquela revista não tem fator de impacto. E aí? A CAPES precisa classificar. Ou vai dar uma classificação lá embaixo, porque não tem fator de impacto, ou alguma coisa. O que é que se faz? E aí tem a subjetividade. Então, por exemplo, né, uma revista da nossa área, que ela é bem avaliada, né, a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, ela é bem avaliada, eu acho que é B1, e agora está para passar para um A2, por aí. Só que ela não tem fator de impacto. Agora, é um problema da revista? Não. Por quê? Porque a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, ela não está na base da ISI. Não está na base da CIES, está na base da Cielo. Então, se está na base da Cielo, não tem como ter fator de impacto. Mas a CAPES precisa qualificar. Precisa classificar aquela revista. Então, aí entra o fator subjetividade. Porque, ao invés de se utilizar outros indicadores para medir a qualidade da revista, as coordenações, muitas vezes, o que é que as coordenações estão fazendo? Estão avaliando, né, o grau de importância daquela revista para a comunidade nacional, comunidade da temática, né? Então, a Revista Brasileira de Recursos Hídricos, ela é muito importante, concordo, para a comunidade científica da área. E, em função disso, ela é bem classificada. Ela é bem classificada no Qualis CAPES. Tá? Agora, né, enfim, se ela poderia ter uma classificação maior ou menor, é muito subjetivo. Quem define isso é a coordenação. Hoje é a coordenação. E é um problema ainda, um problema da coordenação, ainda eles vão se deparar com esse problema ainda para essa próxima avaliação. Eles vão precisar qualificar ainda de forma objetiva, porque algumas revistas ainda não têm fator de impacto. Então, uma coisa, né, que poderia ser feito era, ao invés do fator de impacto, também usar outro indicador que mede a qualidade de uma revista científica como um parâmetro para classificação no Qualis CAPES. Então, poderia ser feito isso. Tá? Porque a questão do número de citações, essa conta, ela pode ser feita. Não precisa estar no ISI. A coordenação pode, eventualmente, né, calcular isso. Quantos artigos foram publicados no ano passado dessa revista? Quantas citações aquela revista recebeu? Isso é uma informação pública, né? Toda revista tem essa informação. Então, e dá para calcular. Dá para calcular. Então, acho que se deveria, né, utilizar um índice alternativo, né, que mais próximo, obviamente, do fator de impacto para essas classificações, para essas revistas que não estão na base do ISI. Bem, deixa eu ver aqui. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Lá na aula, o senhor fala que eu não sabia que pós-doutorado não é um título, e sim uma classificação, que o senhor fala que tem até 2 pós-doutorados. Eu queria saber se essa qualificação do pós-doutorado ela é em cima da sua tese de doutorado. Como é que é feito isso? Legal, boa pergunta. Então, pós-doutorado realmente não é um título, tá? Tem muita gente aí dizendo, eu sou pós-doutor,
mas na verdade o título é doutor, né? Doutorado em alguma área de conhecimento. O pós-doutorado ela é uma qualificação, é um curso onde você vai se qualificar. Você vai ficar afastado 1 ano, 6 meses, né, para fazer uma qualificação. Então, o pós-doutorado não é um título, né? Como você bem colocou aí. E o pós-doutorado não necessariamente pode ser relacionado à sua tese de doutorado ou ao mestrado. Ele pode ser um assunto, né, que você atualmente está trabalhando, que não necessariamente é a sua tese, né, ou a sua dissertação, mas é um assunto que durante, né, o teu ali, durante ali teu trabalho, né, na universidade, você está trabalhando com vários outros temas, né, e se aprofundando também. Então, aí você pode optar em fazer um pós-doc em uma linha diferente, totalmente diferente do doutorado, sem problema nenhum. Quando eu fiz o meu primeiro pós-doc, foi logo quando eu defendi o doutorado. Estava sem concurso na época, aí eu fiz um pós-doutorado ali no IPH mesmo. E esse pós-doutorado estava alinhado com a minha tese. Era meio que uma continuidade. Era meio que tentar publicar um artigo que eu não tinha conseguido no doutorado. E mais recente, aí eu fiz na 2015, fui para a Suécia fazer um pós-doc, esse totalmente diferente com o contexto da tese ou dissertação. Esse pós-doutorado estava mais alinhado a um projeto de pesquisa e colaboração internacional que a gente estava desenvolvendo na época. Daí teve a oportunidade de fazer esse pós-doc que a gente fez lá e não era associado ao doutorado. Professor, eu tenho uma dúvida com relação à aula 4, que eu não consegui fazer essa pergunta na aula passada. Sim. A respeito dos grupos de pesquisa, que o senhor falou bastante da questão de participar de grupos de pesquisas bons para serem aceitos em revistas de alto impacto, mas para quem está começando agora, está ingressando agora, como que faz? Como que se daria o ingresso nesses grupos? Muito bom, muito boa sua pergunta, muito boa. Tem muita coisa que eu falo na disciplina, pessoal, que às vezes pode ser interpretado como, pô, isso aqui ele está falando, eu nem estou inserindo nisso aqui, parece que eu já estou trabalhando nisso há muito tempo. Na verdade, eu coloco para vocês uma situação onde a gente entende a situação de vocês agora. Vocês se inseriram num programa de pós-graduação para, né, desenvolver, com a finalidade de desenvolver um produto científico. Então, a vida acadêmica científica de vocês começa a partir da entrada de um programa de pós-graduação estrito sensu. Então, o que a gente vem a mostrar na disciplina e conversar com vocês é considerando esse ponto de partida. Não é antes, não é a graduação, não é antes da graduação, não, porque a graduação é profissionalizante. O objetivo é profissionalizante. Pode ser que algum de vocês, né, já tenham tido contato com o desenvolvimento, né, de algum trabalho científico, através de uma iniciação científica ou coisa parecida. Beleza, ótimo. Mas o objetivo de uma iniciação científica é introduzir aquela temática, não tem aquele objetivo de publicar, de se inserir em um grupo de pesquisa, de fazer parte de uma comunidade, ainda é bem leve, né, as obrigações muito leves. Então, eu quero comentar com vocês que a vida científica de vocês começa na entrada do programa de pós-graduação. Aí sim. A questão da participação de um grupo de pesquisa, a gente precisa observar inicialmente, né, a nossa temática. E da nossa temática, a gente tem um grupo de pesquisa local, tá? Então, esse grupo de pesquisa pode ser você, o seu orientador, ou pode ser um grupo maior local. Sei lá, um grupo na temática de produção de hidrogênio a partir de insumos aí, né? Diferentes insumos. Então, tem gente trabalhando com insumo da manipoeira, o outro a partir do resíduo do porco, o outro a partir do esterco. Então, tem várias fontes, né? Cada um trabalhando com uma fonte diferente, mas a temática é a mesma.
Então, o meu grupo de pesquisa é de produção de hidrogênio. Beleza, eu tenho o meu grupo de pesquisa aqui, e nesse grupo tem várias pessoas trabalhando nesse assunto. É desse grupo de pesquisa que a gente começa a interagir e também começa a enxergar outros grupos de pesquisa que estão trabalhando na mesma temática. Tá? Agora, obviamente, o teu trabalho ele é mais específico do que o do grupo de pesquisa, certo? É mais específico e a tua temática específica talvez você não encontre dentro do grupo. Você vai precisar trocar figurinha com um outro cientista, né, que não está no teu grupo. Um cientista que está, sei lá, na USP, trabalhando em uma coisa que está muito bem alinhada com o teu tema, ou fora do país. Tá? Então, a questão do grupo de pesquisa, pessoal, às vezes, não precisa ele estar homologado no CNPq para eu fazer parte do grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa do CNPq chamado de assessoramento remoto aplicado à inundação, a mapeamento de inundação. Eu não preciso estar num grupo do CNPq para dizer, eu faço parte do grupo de pesquisa tal. Não é isso. Se enxergar na temática e dizer, não, dessa temática aqui, quem mais está trabalhando aqui dentro do meu grupo? Esse aqui é o meu grupo de pesquisa. Beleza. E aí eu vou começar a interagir. Um grupo é exatamente para isso, para que a gente troque figurinhas, interaja, e aí a gente comece a enxergar coisas diferentes também do que a gente não enxerga. O grupo ele é muito importante para isso. A gente tem uma visão, o outro tem outra, e unindo, né, as visões, a gente pode ir mais longe. Esse é o objetivo de um grupo de pesquisa. Tá? Então, basicamente isso. Não se amarrem a grupos, né, registrados no centro, nada disso. Grupo de pesquisa, às vezes, é você o seu orientador, muitas vezes. Ninguém queria falar também aí? Eu. Alisson, sim. Eu queria saber o produto final de um pós-doutorado é a publicação de um artigo? Boa pergunta. Alisson, deveria ser. Minha resposta é deveria ser. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, não é. Nenhum artigo científico é publicado após um período de pós-doc. E isso é muito ruim para a ciência do país. Bom, de quem é a culpa? De quem é a culpa, né? Porque, enfim, quem está fazendo pós-doc, se especializando, se qualificando, no mínimo tem que dar um retorno para a sociedade que financiou aquele estudo, muitas vezes fora do país. Tá? Então, recebeu bolsa para aquilo lá por um período e não publicou. O que acontece, né? Não existe hoje uma cobrança da CAPES ou do CNPq, do financiador, né, sobre a questão de publicações. Qual é a cobrança? A cobrança é um relatório. E relatório não se converte, muitas vezes, em publicações. Tá? Então, o relatório, muitas vezes, ele vai ficar engavetado, ele vai servir para prestar conta para o financiador, mas não serve, né? Muitas vezes não serve para avançar essa fronteira do conhecimento. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o país, né? Então, acho que a falha está na cobrança. Está na cobrança, muitas vezes. E outra, né, também, do perfil. O financiador, ele precisa observar quem tem mais perfil para receber aquele financiamento que, no final, vai dar um retorno, certo? E vai dar um retorno em termos de avanço científico. Esse é o que se espera, no mínimo, né? Avanço científico. Então, eu acho que tem que ser melhor mapeado na questão da avaliação das propostas, né? O CNPq e a CAPES recebem uma porrada de propostas, né, a cada 6 meses aí sobre isso. Então, isso precisa ser melhor avaliado nessas agências de fomento. Por exemplo, tem gente, vou dar um exemplo, né, para vocês enxergarem. Tem pessoas que fazem o pós-doc que não estão associados a um programa de pós-graduação. Faz sentido isso?
para mim não faz nenhum sentido. Então, você pode até enxergar, não, tá, tem que dar oportunidade também para quem não está na pós-graduação. Beleza, tá? Mas vamos entender uma coisa. Estar no programa de pós-graduação não é um critério que é complicado se atingir. Só basta ter vontade de estar no programa de pós-graduação para orientar, para dar uma aula no programa e assim por diante. Então, a pessoa que não está no programa de pós-graduação, fica claro que tem um perfil, tem uma aderência menor, né, com os propósitos de fazer ciência. Então, penso que isso poderia ser avaliado também na concessão das bolsas. No mínimo, o pesquisador ele precisa estar inserido no programa de pós-graduação. Até porque isso poderia até incentivar professores que não estão no ambiente de pós-graduação a aderirem aos programas. Então, é um incentivo. Seria bem legal, né, para vocês, né, ter mais opções de professores orientadores. Professores orientadores. Então, todo mundo ia sair ganhando, né? E hoje não tem essa exigência. Então, acho que a publicação, ela é um ponto, né, importantíssimo, né, na questão da cobrança, né? Só tem que dar um retorno, mas também a questão do perfil de quem está ganhando essas concessões também é muito importante também a levar em consideração. Se eu respondi aí, Alisson. Respondeu sim, obrigado. Professor. Sim. Uma dúvida em relação à questão da posição do autor na publicação, que foi comentado no vídeo que a tendência de avaliação é de que o primeiro autor ele seja o responsável, né? E o outro somente como um mentor. Mas aí no caso de um artigo, né, que foi feito por ambos, assim, que ambos contribuíram igualmente, existe alguma forma e ambos querem estar como primeiro autor, existe alguma forma, assim, de igualar isso, assim, os dois terem esse peso igual? Não, assim, por quê? Porque tem que ter o primeiro autor, né? O autor correspondente e o primeiro autor no artigo científico. Então, não tem como fazer isso. Agora, o peso da contribuição, muitas vezes, ela está descrita no próprio artigo. Algumas revistas, elas pedem para que os autores coloquem exatamente qual foi o peso, a contribuição de cada autor e coautor do trabalho. Então, a questão de se enxergar o que cada um fez, hoje é explícito. Em muitos artigos a gente consegue observar isso. A questão da ordem de autoria é uma coisa que, na minha opinião, fica em segundo plano quando existe de forma explícita, né, o que cada um fez. Para mim, fica em segundo plano, a ordem. Só que algumas agências de fomento já estão começando a usar a questão da ordem para pontuar mais ou menos aquele artigo científico. Isso é muito ruim, porque causa meio que uma competição. Eu que vou ser o primeiro autor. E aí pode causar algum desconforto, alguma discussão sobre isso. Mas isso é um erro da avaliação. Isso é um erro de quem está avaliando, cobrar isso. O importante é saber a contribuição de cada um no trabalho, se foi relevante ou não. Se foi só mentoria, isso deve estar lá só na mentoria, tá? De forma explícita, no ponto específico do artigo, né? A contribuição de cada autor no trabalho. Tá bom? Então, isso, para mim, fica em segundo plano quando é feito esse tipo de avaliação. Mas, no caso, professor, não é obrigatório que tenha esse tipo de explicação. Não, para algumas revistas é obrigatório, sim.
Algumas revistas exigem, tem um tópico específico, né? Que é contribuição dos autores. Aí coloca o nome do autor e qual foi a contribuição em cada parte do artigo, entendeu? Então, se ele foi só mentor, só vai estar lá. Mentoria no artigo. Não, ele não foi a pessoa que trabalhou nos resultados, pensou nas discussões, não é isso, entendeu? Então, vai estar lá explícito. Tá? Então, é uma tendência. A maioria das revistas agora estão fazendo isso. Está colocando esse item, né, de contribuição dos autores. Professor, eu tenho uma dúvida a respeito do manuscrito que a gente vai entregar ao fim da disciplina. A gente precisa produzi-lo em inglês ou pode ser português? Bom, vocês fiquem livres, né, para decidir a língua, só que eu não sei se vocês podem estar comparando com o que eu estou falando no vídeo, porque nas videoaulas, para a turma anterior, né, que eu gravei essas videoaulas, a exigência ou era o manuscrito ou era o plano de trabalho, plano de pesquisa, né? E para essa turma, né, eu estou só cobrando o plano de pesquisa, eu não estou cobrando o manuscrito. O que é o plano de pesquisa? Título, introdução, metodologia, resultados esperados. Só isso aí. Eu não estou cobrando o artigo científico. E a minha recomendação é que o plano de pesquisa seja na mesma linha já da dissertação, para facilitar a vida de vocês. Tá? Agora, quem conseguir escrever o manuscrito, ótimo, eu vou avaliar, né, já vou ser um revisor, tá? Já vou dar minhas contribuições como se eu fosse um revisor. E isso pode facilitar na questão da publicação, porque você já tem o documento, já tem as minhas considerações, você pode trabalhar um pouquinho mais e submeter, ao invés de esperar o processo todo, né? Se já tem alguma coisa muito bem encaminhada, em termos de resultados, discussão, você pode também enviar para mim um manuscrito, né, que vai ser avaliado. Bom, é isso, 3h15 já passamos aqui na nossa hora. Bom, eu vou disponibilizar, então, a próxima videoaula para vocês, né, que vai falar um pouco sobre como publicar. Então, são dicas, né, de como é que a gente pode melhorar nesse quesito de como publicar. Tá? Então, coisas, por exemplo, relacionadas à criatividade, como é que a gente pode ser mais criativo, como é que a gente pode aproveitar melhor o nosso tempo, focando na publicação, na formação. Tem coisa, eu vou adentrar, pessoal, para vocês, que coisas que são polêmicas, talvez vão ter coisas lá no vídeo que talvez vocês não gostem de escutar. Às vezes, eu vendo o vídeo de novo, às vezes, eu acho que eu fui duro aqui ao falar isso. E talvez até isso possa desmotivar, mas já adiantando para vocês aqui, não é a intenção. A intenção não é desmotivar, pelo contrário, é motivar vocês, é melhorar, que vocês, né, aproveitem melhor o tempo de vocês, melhorar a produtividade, melhorar sempre do ponto de vista, né, em fazer um belo trabalho, né, aqui na pós-graduação. Então, esse é o objetivo. Então, sempre tentem já ver o vídeo com livre, né, solte as pedras aí, tudo que eu falar assim, do ponto de vista, né, ele foi duro aqui, não, mas foi no sentido de contribuir, ele quer o meu melhor aqui, então já adianto para vocês que foi sempre nesse sentido, tá? Então, valeu então, boa semana, um abraço a todos aí, até segunda-feira que vem. Professor. Oi. Só mais um, eu estava fazendo umas leituras aqui sobre o meu projeto de pesquisa, e qual é a plataforma que eu consigo achar artigos disponibilizados pelo CAPES? A gente não tem acesso, né? Tem. Só que vocês vão precisar usar o e-mail institucional. Certo. E outra é que vocês vão fazer uma solicitação no NTI. No NTI também para acessar o periódico CAPES. Certo. Então tem isso antes de ir direto. Porque o periódico CAPES é bem simples, né? Você colocar no Google periódico CAPES, vai dar direto na página. Só que é preciso estar logado com o perfil, né, institucional, com o e-mail da universidade. E para isso, precisa primeiro fazer um cadastro no NTI.
pelo cigarro, posso fazer essa solicitação em TI? Olha, nunca tentei, viu? Eu liga no 1015 que eu acho que é mais fácil. Beleza. Professor, Antônio. eu acabei me cadastrando tem mais ou menos uma semana no portal do Periódicos CAPES. Eu consegui ter acesso já aos Scopus, a outras bases de dados. É só fazer o cadastro mesmo, normal, com e-mail institucional no Periódicos CAPES. Então facilitou a vida. Facilitou. Beleza. Um tempinho atrás tinha que ir para o NTI, mas graças a Deus eu não preciso mais desse cadastro no NTI. Vai direto no e-mail institucional. Ótimo. Valeu, Luciano. Olha aí o link ali, ó. Já passando o link aí no chat. Beleza. Beleza, pessoal. Valeu, então. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Bye.